Bom, nós podemos começar. Primeiro, o Jefferson, como é que você quer fazer? Quer usar o negócio de cinema aí? Então vai lá. Boa demais. Bonito. Adorei essa do cinema. Olá, pessoal. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E agora, né, com essa parceria do grupo, né, de estudo com o Agrobô. Parabéns aí, Jefferson do Agrobô. Vamos prestigiá-lo com mais essa palestra que você vai colocar na rede. Você tem uma boa lá. Vamos ver se essa aqui, dessa vez, ela expande. Bom, os sistemas tributários do mundo, eles são parecidos, né? Todos os sistemas tributários dos países democráticos, né, principalmente, eles seguem uma regra da tributação das 3 bases tributárias existentes. Base do patrimônio, da propriedade, né? Você tributa a propriedade urbana, rural, veículos e a transmissão entre pessoas vivas e a transmissão por herança, doação, chamado causa-mortes. Esse imposto de patrimônio é um imposto de baixíssima capacidade arrecadatória, tanto no Brasil, que não chega a 5% dos 100% arrecadado, mas que na média da OCDE dá 5,5%. Também não é grande. Nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, passa de 10%. Eles tributam bastante o patrimônio, tanto que eles têm lá o imposto de transmissão para herança, que bate lá em 40%, né? É uma peculiaridade dos países anglo-saxônicos. A segunda base tributária clássica, conhecida, antiga, a das rendas, né, de proventos de qualquer natureza. Se tributa os salários, o lucro, os royalties, os dividendos. No Brasil não tributa os dividendos e outras rendas que existam. Então essa é uma base grande em que se tributa aqui no Brasil o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. A partir da Constituinte de 88, como os estados e municípios avançaram muito no percentual desta arrecadação do imposto de renda, os estados e municípios na Constituinte conseguiram uma participação grande. Já era de 32% do imposto de renda, o que transferia a União para estados e municípios. Na Constituinte, eles conseguiram mais 15%. Nós, os estados, que eu estava lá como secretário da Fazenda, reivindicando, foi para 47% do imposto de renda. É uma arrecadação que é dividida com a União, estados e municípios. E nesses últimos 30 anos, os municípios conseguiram mais 3 pontos, passou para 50% do imposto de renda e 60% do IPI, 2 fundos. Então, o imposto de renda, o governo federal criou uma nova contribuição chamada contribuição sobre o lucro líquido, que nada mais é do que um imposto de renda jurídico não partilhado com estados e municípios. Então, mesmo somando essas duas arrecadações, é muito pequena a tributação da renda no Brasil. Ela chega em torno de 21% dos 100% arrecadado. A tributação da renda nos Estados Unidos é 50% da arrecadação americana. A média da OCDE, dos 35 países mais ricos, ela dá 34%, 35%, né? Sendo que os Estados Unidos participa da OCDE e o Brasil não participa. Não entramos ainda no clube dos ricos. Então, essa arrecadação somada, patrimônio e renda, que é uma tributação direta, no Brasil dá 25% e um quebradinho. Nos Estados Unidos, 60%. Na OCDE dá 40% da arrecadação. E o restante da tributação é no consumo, né? Tributa-se o consumo. Quando você fala em tributar o consumo, tributa-se os bens e serviços consumidos pela população brasileira. Não é o consumo das empresas, é o consumo das pessoas. Esse é o imposto de consumo. Mesmo a folha de pagamento, que é tributado na folha da empresa, a empresa coloca esse imposto dentro dos preços relativos da economia de mercado. Então, toda a produção nacional, a maioria, pouca coisa tem zero de tributo, e como essa base do consumo no Brasil, somada à folha e os impostos de consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, IOF, além da contribuição previdenciária da folha, tem outros penduricalhos dentro da folha, como Fundo de Garantia, Sistema S, contribuição do salário para a área educacional, né? E tem também o Fundo Rural lá dentro também. Então, somando todos esses tributos e os parafiscais que vão para os preços,
isso chega a 75% da arrecadação brasileira, incide sobre os preços relativos da economia. São pagos pela população brasileira, de forma indireta. Isso significa que quanto maior esta carga, incide mais sobre as famílias de baixa renda, gastam toda a sua renda doméstica, familiar, na sustentação da família. Então, quanto menor a renda da família, maior a carga tributária. Quando deveria ser ao contrário, né? O sistema deveria ser progressivo, ganha mais, paga mais, ganha menos, paga menos. Aqui é o Robin Hood, as avessas, né? Os baixa renda pagam quase o dobro de alíquota da sua renda do que aqueles que ganham acima de 30, 40, 50, 100 salários por mês. Isso mostra toda a perversidade do sistema tributário e da economia brasileira. Então, nos Estados Unidos, 60% da arrecadação vem do imposto de renda e patrimônio, vem um imposto direto. Essa nação, que parece ela um capitalista dura, é uma nação mais fraterna e solidária na tributação do seu povo. Ela é mais benéfica para as famílias de baixa renda do que os países europeus que tributam muito mais do que ele o consumo. Então, isso significa que implica no modelo econômico de cada país. Além do que, a nossa carga tributária gira em torno de 33%, a deles 27%, 28%, 29%. Mas há um atenuante para o Brasil, porque 3% do PIB dessa arrecadação, de 33%, são tributos que são dos trabalhadores e um pouquinho do empresário. Por exemplo, o Fundo de Garantia, ele é um tributo do trabalhador. É cobrado na folha e é devolvido para o trabalhador. Mas ele é usado, antes disso, pela Caixa Econômica para financiar habitação, água e esgoto e pelo BNDES alguns projetos. O PIS e COFINS, PIS e o PASEP, o PIS é uma tributação sobre os trabalhadores da CLT e o PASEP é uma tributação sobre os estados, município e União, que é uma contribuição de patrimônio do servidor público. O PIS é um patrimônio do servidor privado e o PASEP é um patrimônio do mesmo tipo do Fundo de Garantia. Só que em vez de entregar a poupança do Fundo de Garantia, ele entrega por programas. 60% do PIS-PASEP ele vai para pagar o auxílio acidente, esses programas que existem. E 40% vai para o BNDES financiar o setor produtivo brasileiro, mas esse dinheiro é devolvido ao trabalhador, tanto do CLT quanto público, na forma de um 14º salário. A diferença do Fundo de Garantia é que ele fica lá poupado até ter uma justificativa, de acordo com a lei, para fazer devolução desse patrimônio do trabalhador. O Sistema S, não. O Sistema S é uma tributação que está incidindo na folha e eu consegui, em 2006, tirar essa tributação das micro e pequenas empresas, ficou só das médias e grandes empresas, mas é um patrimônio grande que é utilizado por todos os S. SESC, SENAI, SEBRAE, SENAC, SENAT, tem lá um monte de S, né? 7, 8 tipos de utilizações que é para utilizar também com o trabalhador, né? Uma parte toda aí. Se você tirar esses 3%, a carga tributária brasileira utilizável pela União e Estados e Municípios fica na faixa de 30% do PIB. Mas é custo, né? Isso é custo. É pago por quem? Pago pelo consumidor final. A União Europeia, a OCDE, desculpe, essa carga tributária gira em torno de 34%, 35% também. E o Brasil, 70%. Então, somado a tributação europeia da OCDE de consumo, chega a 60%, consumo e folha. O Brasil, 75%, os Estados Unidos, 40%. Qual desses três blocos é mais justo dos Estados Unidos? Tributa mais os que ganham mais e menos que ganham menos. Por isso que o modelo econômico americano, eu já estudo isso há décadas, né? Eu presidi o Grupo Parlamentar Brasil e Estados Unidos por mais de uma década e presidi também o Parlamento das Américas, que congrega os parlamentos dos 35 países americanos. Até agora há pouco eu estava fazendo um exercício com essa questão do Trump. Nós temos 1 bilhão de habitantes nas 3 Américas e um PIB de 35 trilhões, sendo que os Estados Unidos é o carro-chefe desse PIB nas Américas, com um PIB de 27 trilhões. Então, nós, todos os demais países, somam 8 trilhões, que poderia ser, no meu entendimento, lá atrás, na ALCA, um bloco preferencial dos Estados Unidos. Mas o Bush pai, o Henry Kissinger e o Nixon, os republicanos da época, optaram por abrir e despertar o comércio com a China em olho para produzir bens de baixo custo para oferecer para as famílias de classe média e de baixa renda americana e dar mais bem-estar para eles. E criaram um monstro que hoje está batendo
quase comendo o tamanho da economia americana, os chineses. E agora vem a Índia também no encalço, né? Na época não havia condição política, porque havia uma força de esquerda e centro-esquerda muito grande nas Américas, não havia como conciliar os interesses de fazer um bloco econômico como a União Europeia, né, fez naquela época, desde a partir da década de 50. Eu vivi todo esse processo, né, dali que foi criado o órgão que eu presidi, que é o Parlamérica. Era um dos objetivos, era a integração econômica, e acabou não dando, ficamos nos outros itens, né, que são o combate ao narcotráfico, a pobreza, a miséria, a democracia, a equidade, etc. Voltando ao capítulo tributário, o que eu quero demonstrar é que como que as nações ficam ricas ou deixam de ser ricas pelo modelo econômico que ela tem. Mas qual que é o modelo econômico? É o poder da intervenção do Estado na tributação dos produtos, dos bens e serviços. E esse modelo brasileiro diz tudo que até 1980, quando a carga tributária era pequena, ela era uma carga tributária de em torno de 20%, 21%, na Constituinte estava em 23%. O Brasil cresceu a taxas de tigre asiático. O ano de 1980, ele marca o fim de uma era de Eldorado, de crescimento glorioso para o Brasil, que se estendeu da proclamação da República, 1889, a 1980. Então, foram 80, 90, mais de 90 anos de crescimento ímpar que o Brasil teve. Nas primeiras décadas, até 1930, nós crescemos a 4,8%, o que dava a cada 21 anos, dobrávamos o nosso PIB. De 31 a 80, o nosso PIB cresceu 6,3% ao ano. Isso dava a cada 15, 16 anos, dobrávamos o nosso produto interno bruto e a renda per capita brasileira, porque o crescimento era muito maior do que o crescimento populacional. De 1981, com a crise do governo Figueiredo, 81, 23, em que ele não conseguiu debelar a crise, nem ele nem o Delfim Neto, a inflação elevada, a crise violenta, que era uma crise internacional e pegou o Brasil e atropelou e nocauteou o Brasil. 3 anos de crise do Figueiredo, o PIB caiu 8,7%. Essa crise se repetiu com o Collor. No ano da eleição de 89, 90, 91, o PIB caiu 7,7% e com a Dilma, 2 e 14, 15, 16, o PIB caiu 8,5%. Essas 3 quedas violentas no PIB e mais o voo de galinha nesses últimos 44 anos fizeram com que o produto interno bruto brasileiro caísse para uma média de 2% de crescimento ao ano. Vamos gastar 50 anos para dobrar o nosso produto nesse ritmo. Com o fim da crise da Dilma, veio o impeachment dela. Você vê que os 3 momentos criou uma ruptura política e institucional. Na crise do Figueiredo, a abertura política pacífica. Os militares que foram bem nos governos anteriores, do Geisel, do Costa e Silva, que tiveram 6, 7% de crescimento, do tal do milagre brasileiro, só que Juscelino já batiam todos eles. O governo do Juscelino era um governo de mais de 6, quase 7% ao ano. 5 anos, né? Ele fez 50 anos em 5, né? Então, o grande presidente da história do Brasil é o Juscelino Kubitschek. Não estou falando porque ele construiu Brasília, estou falando porque nas médias dos crescimentos econômicos. Porque é muito fácil você governar num regime autoritário, você pode fazer o que você quiser, né? O planejamento do desenvolvimento com o regime democrático. Na abertura política, a década de 80 foi perdida, foi a 0, né? Um pouco abaixo de 0. De crescimento, e repetiu esse baixo crescimento na década de 2011 a 2020, deu 0 também de crescimento econômico. Com isso, a renda per capita 0. Então, o drama que o Brasil vive hoje é resultado desses 3 grandes episódios e de outras crises menores que intercalaram nos diversos governos nesses últimos 44 anos. E uma das causas mais significativas, mais importante que essa economia brasileira não cresceu tanto como deveria, ficou em 2%, enquanto a China e os tigres asiáticos cresciam a 6, 7%,
fez com que o Brasil deixasse de estar em quarto lugar do PIB mundial. Ele chegou a 12, veio para 10, veio para 8, volta para 9, volta para 8. Agora que hoje o dólar caiu para 5,93, então nosso ranking vai melhorar de novo, né? Os reais dividido pelo dólar vai dar muito mais tamanho de PIB mundial. Então nós devemos ficar na 8ª posição do mundo. Só que é pouco, porque a nossa renda per capita é muito, muito, muito baixa, né? Esse crescimento de 44 anos, de 2%, não cobriu o crescimento da população. Você lembra na década de 70 que qual que era a música da Copa? A Frente Brasil, né? 90 milhões. Nós já tínhamos 90 milhões. Então, quer dizer que em 80 nós devíamos ter em torno de 100 milhões. Hoje nós estamos com 212 milhões de habitantes e o PIB não cobriu o crescimento da população. Deixar bem claro isso, que isso é um erro de política econômica, de política mesmo, porque são os políticos e os empresários do país e a academia que estuda isso, né? Essa influência do modelo de deixar como está, porque não mexa no modelo. Só eu fiquei desde 1987 até dezembro de 2023 lutando para aprovar a emenda constitucional da reforma tributária. Não é uma reforma tributária completa, é uma reforma da base de consumo, porque ela que é o pior que tem, né? Tem outros problemas na renda, tem uma tributação muito ruim na renda, mas a tributação pior que tem é no consumo. Essa tributação do consumo do Brasil é a mais iníqua, injusta e caótica e anárquica do mundo. Ela é responsável, os 5 impostos que estão nesta reforma tributária, o ISS, ele arrecada em torno de 1% do PIB, o ICMS em torno de 7% do PIB, o IPI, o PIS/COFINS, 8 completa para 13, 5% do PIB, são a arrecadação do IPI, PIS/COFINS, que são 5 tributos, representa 13% do PIB e 40% da arrecadação de 33% do PIB. Quer dizer, os tributos arrecadados no Brasil é 1/3 do produto interno bruto. Mas de onde saem esses impostos? Ele não sai dos 100% do PIB. Você tem 2 bases tributárias, o governo federal, estado e município, que ocupa algo em torno de 17%, 18% do PIB, e os investimentos fixos que não são tributados. Somam 1/3, quer dizer, um pouquinho mais de 1/3, 35%. Qual é a base que tributa o consumo? É o consumo das famílias. Quem é que mede o consumo das famílias? O IBGE. E o que ele tem para medir o consumo? Ele tem a POF, é a Pesquisa de Orçamento Familiar. Ele tem essa pesquisa e ele consegue mensurar, pela sua pesquisa de amostragem maior, né, do que uma pesquisa de opinião pública, e mais ou menos 65% do PIB é o consumo das famílias. A renda é maior. As famílias consomem 65% fora a poupança, né? O produto interno bruto brasileiro, a base tributária do consumo, que arrecada 13%, sai dos 65%. Tem ano que dá 63%, 64%. Vamos considerar 65%. Quer dizer que para arrecadar 65% seco, se a alíquota fosse por dentro, eu precisaria de 20% de alíquota. Como a alíquota tem que ser por fora, é de 25%. Então, a alíquota é sobre todos os bens, sem exceção. Mas quantos bens e serviços a população consome no país? De tipos diferentes. O copo grande é um item, o copo pequeno é outro item, a xícara é um item, o pires é outro item, esse aparelho é um item, tudo é um item. A camisa é um item, o óculos é um item, o carro, o avião, o serviço médico é um item, o serviço odontológico é outro item. A gente estima, eu estimo pela Amazon, por exemplo, eu estive em uma reunião há 2 anos com a Amazon, falei, quantos itens vocês, diferente um do outro, vocês vendem no Brasil? Mais de 1 milhão. Então, você tem mais de 1 milhão de itens. E se eu somar os itens de serviço, quantas prestações de serviço você tem, né? Transporte, você tem energia elétrica serviço, telefonia serviços, então tem milhares de itens de prestação de serviço. Então, o que eu quero dizer é que esta base tributária, para arrecadar 13%, o cidadão está pagando 19%, mais que 19% do PIB. Mas como? O
o que acabou acontecendo é que a legislação tributária dos estados foi dada uma liberdade em 1965, quando Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, FGV São Paulo, fizeram o projeto de emenda constitucional e levou para o Congresso. Eles acabaram equivocadamente, contrariamente à tendência europeia da época, que adotava um IVA nacional único destino, um só imposto na base de consumo, e, excepcionalmente, um imposto seletivo, o excise tax, que é um imposto sobre alguns itens importantes, como energia, combustíveis, bebidas alcoólicas, cigarro, pelas suas externalidades negativas e outros pela facilidade de tributação. Então, o IVA, ele nasce nas discussões acadêmicas na França na década de 20, entre as duas guerras. Só que ele levou mais de 30 anos para ser implantado na França e depois expandido para todo o mundo. Como toda boa ideia, os franceses discutiam como ter um imposto de consumo que não afete, que não altere as relações comerciais entre comprador e vendedor, entre PJs, pessoas jurídicas. E eles chegaram à conclusão que este era o modelo, o imposto de valor agregado, adicionado, acrescentado, que é a mesma coisa. E os Estados Unidos foi um país que adotou um modelo diferente. Ele fez um grande imposto de renda, um imposto robusto de patrimônio e um imposto de consumo pequeno, um imposto de consumo na ponta e um excise tax, que é uma cobrança de imposto seletivo de vários itens. Então ele tem um sistema muito mais enxuto do que os outros sistemas tributários. Então, o sistema europeu que nós copiamos, esse aí, e adaptamos à temperatura e pressão brasileira, o nosso IVA aprovado em 2023, ele é o mesmo IVA já adotado em 175 países do mundo. Por que é de valor agregado? Você lembra que eu falei que o Brasil depende de 75% da arrecadação do consumo. Desses 75%, 40% vem direto desses impostos. Eu não posso cobrar o modelo americano no Brasil, um sales tax, de 10%, de 8% e de 5%, como tem nos Estados Unidos, porque a arrecadação não seria suficiente. Eu teria que acrescentar muito a carga tributária do imposto de renda para ter um modelo igual ao americano. Então, eu não tenho outro jeito de fazer essa mudança a curto prazo, a não ser consertar a base do consumo com um imposto desse. E as etapas anteriores, é que eu quero falar das cadeias produtivas, eu pensei em falar direto das cadeias produtivas e fiz todo esse preâmbulo que acabou ficando um pouco comprido. Mas eu acho que ele é importante para a compreensão do que nós estamos falando, que é tudo a ver com o que nós estamos vivendo e que o Brasil vive há décadas, que é o modelo econômico. Porque, qual é o modelo econômico? O modelo econômico é aquele sistema tributário que você tem. E aconteceu que nesses 40 e poucos anos que o Brasil degringolou, os estados começaram a fazer guerra fiscal entre eles. Mas uma guerra fiscal que quem paga a conta é o consumidor. Os 7% arrecadado do imposto de circulação de mercadoria, o ICMS, ele cobra 9% para sobrar 7%. Mais que 9%, chega a cobrar 10%, porque ele tem embutido ali a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Se não o incentivo fiscal que ele dá para a empresa e que para o Estado é a renúncia fiscal. E a inadimplência. O Brasil tem uma inadimplência muito grande, declara que vai pagar o imposto, chega no dia, não tem dinheiro, não paga. E isso está precificado já nas alíquotas. As alíquotas foram crescendo para que se mantenha a mesma arrecadação. E as alíquotas também foram crescendo para dar esses incentivos fiscais, que são renúncias fiscais. Então, o que eu quero dizer? A carga tributária efetiva de todos os estados brasileiros é de 10% do PIB e só arrecada 7%. Então, 3%, onde é que ele fica? 80%, 90% dentro das empresas, aumentando o lucro das empresas, o investimento das empresas. Uma parte grande é amarrado no investimento de plantas industriais, etc. E uma parte pequena realmente sai do preço, mas muito pouco. Eu tenho demonstrado a eles que a Receita Federal já faz 10 anos vem tributando um incentivo fiscal estadual. No balanço das empresas, ele detecta o tamanho do incentivo recebido, ele vai lá e mete imposto de renda, CSL e PIS/COFINS, e a mais a multa. Então, ele está cobrando 45% do incentivo dado pelo Estado para as empresas se instalarem, né? Essa briga, instala aqui, instala ali. Mas a União também faz essa prática, né? Ele também renuncia ao imposto, ele dá incentivo fiscal que custa 1,6% do PIB. 2% de incentivo do ICM e 1,6% do impostos federais, do IPI, do PIS/COFINS, soma 3,6% do PIB. Mais 2% de inadimplência, 5,6%. Mais 1%
5% de custo burocrático, 6,6%. Então, o cidadão, rico, pobre, remediado, e mais o pobre remediado que paga 6,5% a mais do que deveria pagar. É todo o poder de compra nacional. 6,5% dá mais do que 10% do poder de compra das famílias brasileiras. Da POF, que eu falei que é 65%. Se 6,5% é uma gordura que é cobrado do consumidor, nós poderíamos diminuir todos os preços relativos em 10% se não tivesse a renúncia fiscal, o incentivo fiscal, e não tivesse a inadimplência e a burocracia. Esse é o coração do que eu estou dizendo. Então, vai diminuir a carga tributária e vai ter uma alíquota menor do que é cobrada hoje. Hoje, essa alíquota é cobrada em torno de 40% do consumidor, somando todos os 5 impostos, e vai cair para 25%, médio, tendo com alíquota máxima 28% e mínima 0%. Então, você vai ter 0% para comida, para remédio, vários itens, vai ter 28% na ponta. É uma balança. Se você zerar, aumentar a tributação, você precisa de uma tributação média de 25%. Mas como é que funciona isso? Hoje, o ISS é um imposto cumulativo, ele é um monofásico. Cobrou, não tem restituição, é imposto. Ele está lá, é uma craca que ele fica dentro do preço. O IPI, o PIS, COFINS, o ICMS são impostos de valor agregado. São IVAs imperfeitos, que eles não fazem o débito e crédito perfeito. Eles são cheios de problemas, tanto que a Justiça Federal, Estadual e os CARFs e as receitas estaduais e federal, elas estão com um estoque de mais de 7, quase 8 trilhões de reais de contencioso tributário, né? 5 trilhões de dívida ativa acumulado para receber das empresas que não receberão nunca mais. Se receber 20%, 30%, dá mão para o céu. E um custo burocrático terrível. Então, todas essas chamadas, né, que a gente chama do manicômio tributário, né, do sistema anarco-caótico, ele que derrubou a economia brasileira. Quando você sanar isso, você vai soltar as empresas do regime concorrencial. Quando eu falo o pessoal lá que está contra o IVA, que o IVA, a nossa reforma, é a mais liberal da história do Brasil. É uma reforma do capitalismo brasileiro. Ou seja, brincando para encher o saco, mas é uma reforma da economia de mercado. Ora, por que existe a economia de mercado nos países? Para abastecer a população. Não tem outra razão. Ela é capitalista, ela pode ser socialista, mas a economia de mercado, a produção rural, a produção industrial, a produção de serviços e de bens de todos os intermediários dessas cadeias, elas existem para servir o cidadão, para atendê-lo em tudo que ela precisa de bens e serviços no dia a dia. De forma que nós temos, então, a economia de mercado, né, nacional, de cada país é a mesma coisa, lá a não ser dos países totalitários, né, que tem algumas nuances diferentes, mas existe a economia de mercado e os consumidores. Os consumidores são as famílias, que por sua vez são donas desses meios de comunicação e são empregadas. Então há ele é interligado. Assim como a produção de bens e serviços, ela não é dividida. Ah, mas o meu setor de serviço vai ser prejudicado. Ô, cara pálida, não tem meu setor. Todos os setores são interligados à produção de bens e de serviços. Você não tem como produzir um bem sem prestação de serviço, você não tem como prestar serviço sem ter os bens juntos, né? Pode ser um médico, ele vai lá, ele tem que ter a sua clínica, ele tem que ter o seu ar-condicionado, ele tem que ter tudo que são os bens. Ele tem que ter água, tem que ter luz, etc. Então, estou dizendo que é tudo interligado. Essa é a beleza. Então, a cadeia produtiva dos tributos começa na zona rural. Na produção agrícola, pecuária e mineral, silvicultura, piscicultura e tudo mais. Então, esta produção, hoje no Brasil, é a mais sacaneada do mundo, do planeta Terra. O produtor rural, em torno de 5 milhões de produtores rurais, estão produzindo quase 10% do PIB diretamente, uma coisa extraordinária. E eu, modesta parte, eu tenho uma parte de contribuição nisso, porque eu fui relator e eu que briguei para aprovar a Lei Candir, que é a lei de exportação, que desonerou os produtos in natura e o semi-elaborado. E isso fez com que vocês da pesquisa e da extensão, junto com essa isenção dos impostos nas exportações, transformasse o Brasil no maior produtor de commodities do mundo. Não há dúvida que o case de sucesso do Brasil é o setor água e o setor mineral. Então, o Brasil, indiscutivelmente, a nossa pesquisa da Embrapa, do ZIAPAR do Brasil, de outros institutos, transformaram esse país na maior potência de produção de alimentos do mundo. A tributação da zona rural, quando eu digo que é uma sacanagem, porque o sistema de imposto IVA, esses impostos, 5 impostos, você compra o agricultor. O que ele faz para produzir? Ele compra semente.
semente, ele compra adubo, ele compra o agroquímico, ele contrata o trator, ele contrata o caminhão, tem água, tem luz, tem telefone, tem combustível, tem peça, tem trator. Então ele vai comprando comida para funcionar a propriedade. Essas suas compras, no modelo que nós criamos e aprovamos, todos os impostos incidentes nas suas compras, hoje o agricultor é sacaneado. Ele não recebe nem um tostão de volta. Então nós chamamos de cumulatividade. E um estudo da LCI, ela calculou qual é a cumulatividade da zona rural, da indústria e do serviço. A cumulatividade é de 12%. Ora, se a produção agro no Brasil, pecuária e todas as áreas, dá em torno de 10% do PIB, o agricultor, nos preços dele, ele deixou de receber 120 bilhões. Entenderam isso? Posso repetir. Isso é essencial para compreender toda a cadeia. O imposto de valor agregado foi criado na França exatamente para não interferir nos negócios de compra e venda entre as personalidades jurídicas, as pessoas jurídicas. O produtor rural é uma personalidade jurídica, o industrial, o atacadista, o varejista, o transportador, o comerciante, são pessoas jurídicas, são empresas, pode ser até pessoa física rural, mas o papel dele é de uma pessoa jurídica, ele é um produtor. Tudo que ele compra incide impostos. Numa cadeia produtiva, tributária, a agricultura, a indústria, o prestador de serviços intermediários, o profissional liberal, o varejista, o comerciante, eles são íntegros nesse processo. Então, as cadeias produtivas, onde esses impostos passam por ele, por dentro das empresas, ele tem que ficar neutro em cada cadeia. Quando os impostos hoje passam pelo agricultor, na hora que o agricultor vendeu a sua produção, ele gastou 500 mil e vendeu a sua produção por 1 milhão, ele tinha que receber de volta o imposto incidente que ele pagou dos 500 mil. E não recebe. O Estado de São Paulo tem um pouquinho lá, mas aí tem alguns diferimentos, mas ainda assim, a LCI é um estudo, uma pesquisa deles, dá 12% de cumulatividade. A indústria 7% e o serviço 12%. A principal qualidade do IVA é destravar isso também. Isso é além da renúncia fiscal, do incentivo fiscal, além da inadimplência e além do custo burocrático. Isso é um custo que está dentro dos preços. Então, ele segue para a cadeia produtiva. A soja, o milho, o trigo, a carne, ele sai já carregado com esse imposto para a etapa seguinte. E lá na indústria, eles ficam brigando para tentar se acreditar daquilo que o produtor pagou. Então, é uma briga de gato e rato para ficar com ele, para ele seguir para frente na sua cadeia produtiva da indústria para frente. Eu lido muito com isso, e meu filho advoga na sala tributária, os associados dele também. 2/3 da briga tributária no Brasil, na justiça e administrativa, está em cima dos créditos. O que eu quero dizer aqui, o modelo que nós criamos é um modelo automático, 5.0, de cobrança instantânea. Hoje, a empresa, a indústria, o comércio, o transportador, o atacadista, o varejista, como é que ele faz para pagar os impostos declaratórios? Ele tira as notas fiscais de entrada, escritura no livro próprio, ele tira as notas de venda, escritura no outro livro, no final do mês, a contabilidade da empresa faz a conciliação e vê o que ele pagou e o que ele tem a pagar e faz a guia de recolhimento, o DARF, a GR, e faz o recolhimento. A microempresa que eu criei em 2006, ele não precisa disso, ele só tem que ter a nota de venda final, a nota de saída, não precisa da nota de entrada, e calcula a receita bruta dele e aplica a tabela que está lá no setor do comitê gestor da microempresa. Lá você tem as 6 tabelas e N números de alíquotas que são preenchidas na hora. Você informa qual a tua receita bruta. Eu sou um botequeiro que faturei 50 mil no mês. Então, ele vai dar a alíquota e ele vai recolher aquele valor pela guia de recolhimento. É diferente. É um imposto diferente. Ele não tem débito e crédito. Ele só tem... Por isso que a microempresa no Brasil, eu sou o pai da microempresa, do Simples, do MEI, aparentemente ele é muito bom. Mas na prática ele é cumulativo. Ele tem bitributação. Ele deixa de receber os créditos e deixa de fornecer os créditos para a cadeia produtiva seguinte. E isso acaba implicando negativas na formação de preço e na concorrência. Então, o novo modelo, que o Miguel Boab, que eu já falei deles, que é um grande empresário de Santa Catarina, de Joinville, já há uns 8 anos atrás, um pouco mais, ele me procurou através de um senador amigo de Santa Catarina, o Paulo Bauer, e tivemos uma conversa que era para ser de meia hora, foram 5 horas. Eu falei, rapaz, tudo que eu sonhei na vida de bom para ter um imposto automático, você já estava pensando. Então, foi
e você é um brasileiro, de um patriota da melhor qualidade. Então eu peguei aquele modelo dele e coloquei dentro da minha PEC, e depois coloquei na 45, na 110 e na emenda constitucional aprovada, que é um modelo eletrônico automático. De que maneira vai funcionar? A empresa, para se creditar, para ter o crédito, ele tem que tirar a nota fiscal da compra. Na hora que ele pagou aquela compra dele, o agricultor industrial, porque o agricultor eu incluí ele nesse rol, ele não estava, ele vai fazer parte desse rol, embora algumas lideranças do agro nacional, por falta de conhecimento, preferiram não me ouvir, ficar ouvindo bobagem de outros. Eu vinha explicando a eles que o maior ganho que vai ter do IVA é para o produtor rural. Para que ele, o produtor rural, que comprou todos os seus insumos com nota fiscal e pagou, esse crédito do IVA vai ficar acreditado para ele nas nuvens. Em cada nota fiscal que ele pagou, cada crédito vai ficar acreditado a ele no modelo eletrônico, como se fosse uma conta bancária. Você sabe que na tua conta bancária, você pega o teu telefone aqui, abre o teu aplicativo do Banco Brasil e da Caixa, você tem o teu débito e crédito. Está no vermelho, você está no azul. Depósito, saque, pagamento, TED, DOC, PIX, né, que você faz. Você tem em tempo real o controle da sua conta bancária. E o sistema bancário brasileiro tem 1 bilhão de contas. Nós só estamos pensando em 30 milhões de contribuintes, 5 milhões de produtores rurais, 9 milhões de microempresas, 1 milhão de empresas do lucro presumido e do lucro real e 17 milhões de MEIs, que são aqueles pequenos, o autônomo. Quem que é o MEI? MEI é o encanador, o eletricista, a pedicure, a manicure, a cabeleireira. Essas milhares de atividades são exercidas no nosso cotidiano. O cara vem aqui em casa consertar a máquina de lavar roupa e me leva R$250. O que é o IVA? O IVA é uma regra de negócios que vai fazer com que a economia de mercado brasileira seja uma economia transparente e que nenhuma empresa, nenhum produtor tenha vantagem sobre o outro. Com o fim da guerra fiscal, fim dos incentivos fiscais, fim da inadimplência, vamos zerar o custo burocrático, vamos esmagar a sonegação, porque nós vamos entrar com um programa de nota fiscal, de prêmios de nota fiscal diário e com o cashback, que é a devolução do imposto para as famílias de baixa renda. Hoje até o Carina, aqui o restaurante lá de casa, faz cashback da sua compra, né? Eu vou lá, gasto 300, 400 reais, ele me dá um cashback de 20, 30 reais. Então o cashback é uma devolução personalizada do imposto para as famílias de baixa renda e o concurso de nota fiscal diário, de prêmios diário em todo o Brasil, cada estado terá um prêmio robusto diariamente para poder eliminar a sonegação. O que nós vamos ganhar nessa reforma? Nós vamos economizar todos os incentivos fiscais de 3,6% do PIB, a inadimplência de 2% do PIB, a burocracia de 1% do PIB, transformando um sistema mais justo, mais solidário, mais fraterno e de uma concorrência de mercado muito mais eficiente e muito melhor. Nós vamos tirar toda a burocracia de todas as empresas, ninguém vai precisar pôr um papel na mesa mais, a contabilidade da empresa vai receber o relatório eletrônico, se ele quiser, diário, semanal ou mensal, para fazer o balancete da empresa. Ela não vai mais precisar fazer essa declaração do imposto, né, nem das notas de entrada e saída, que vai ser feito tudo automaticamente pelo modelo Abuab, que está sendo construído esse sistema pelo SERPRO Nacional, pela Receita Federal e pelo CONFAS, que eles já têm um sistema robusto, mais moderno do mundo de nota fiscal eletrônica, e nós já temos há quase mais de 20 anos a nota fiscal eletrônica no Brasil, e a Europa agora há 4, 5 anos que começou com a nota fiscal eletrônica. Nós somos PhD nas notas fiscais. E o Brasil tem um sistema financeiro bancário robusto, dos mais modernos do mundo. Finalmente achamos uma função boa no sistema bancário, a não ser nos roubar o juro todo dia das nossas dívidas e dos nossos depósitos, né, que fazemos, eles não remuneram com quase nada, né? É uma vergonha, né? Então, esse modelo de IVA é um modelo de tributação que vai ficar neutro em cada elo da cadeia produtiva. O objetivo é que o produtor rural receba de volta todos os impostos de todas as suas compras e o produto da sua venda, o imposto seja pago pelo adquirente do seu produto, seja ele a indústria, o cerealista ou quem quer que seja. E quem paga ali a indústria, ele paga o imposto, da hora que a indústria vender para o comércio, ele recebe de volta, e se ele exportar, ele recebe de volta na alfândega, porque o sistema internacional não se exporta imposto e nem se importa impostos. O imposto é pago pelo cidadão na cidade
cidade e no local onde ele consome. Então, nós estamos mudando totalmente essa visão equivocada que o Brasil adotou. Então, o imposto será de destino, com a alíquota por fora, não será mais alíquota por dentro, porque o ICMS hoje do Paraná é 20, ele não é 20, ele é 25. Ele é 20 sobre o preço final. Como é que o fisco estadual faz? A mercadoria custa 100, então o imposto seria 20, 120. Não, ele é 20 de 80. Eles fazem o imposto embutido por dentro, que dá 25 de alíquota efetiva. Então as pessoas não sabem disso. Então nós estamos corrigindo também isso, essa esperteza dos fiscos. Não haverá inadimplência, porque a cobrança será automática. O dinheiro do imposto nunca mais vai ficar dentro da empresa. Hoje o imposto ele é retido na empresa, nas suas vendas, para depois ele fazer o pagamento do imposto no mês seguinte. Então, essa operação não será mais necessária. Não haverá incentivo fiscal nem da União, Estados e Municípios nesse imposto, então haverá uma economia. E o sistema será eletrônico, então não haverá burocracia, vai economizar. E o contencioso tributário vai ser substituído, milhares de normas e legislações, mais de 30 mil normas legislativas, por uma lei só e um regulamento. Então, nós vamos ter um ganho de economia de escala sem precedente. Então, o que eu estou dizendo para vocês, a reforma não é política, ela é apolítica, é uma reforma técnica. Nós copiamos o modelo internacional e adaptamos ela à tecnologia que o Brasil dispõe, que a maioria dos países europeus não tem na mesma volume e modernidade que nós temos. Então, nós estamos atrasados mais de 40 anos com esse imposto, já devia ter sido adotado, mas vamos ganhar com a modernidade dele. Para atender os estados, ainda tivemos que fazer uma adaptação de transição longa até 2032, que eu vou lutar com todas as minhas forças para poder antecipar a vigência desse imposto para 2027, junto com a entrada em vigor do imposto federal, parte federal, CBS e IBS. Agora vamos às perguntas e ver aqui se vocês pegaram o que não pegaram. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue explicar mais. Bom, primeiro bater palma aí ao professor, né? Agradecemos. E vamos fazer o seguinte, quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão, né? Se não tiver ninguém, eu vou fazer a primeira. Bom, então você fez a argumentação do imposto, nós vamos fazer a reforma no imposto de consumo e patrimônio e renda, a gente não vê. O que você acha que pode fazer com que a gente faça também o imposto, melhore a reforma na renda e no patrimônio? Então, o governo passado, no imposto de renda, ele tentou cobrar os dividendos. Mandou um projeto para a Câmara, eu não estava lá, que eu não me elegi, né? Fiquei fora aí o mandato. Ele aprovou na Câmara e o Senado engavetou. A pressão foi toda para cima do Senado e não deixaram aprovar. Está lá na gaveta do senador lá da Bahia até hoje. O Brasil é dos poucos países do mundo que não tributa dividendo. Mas o dividendo, no meu entendimento, no meu modesto entendimento, ele faz parte do imposto de renda e do imposto de renda da pessoa física, porque quando sai a renda, né, para o sócio da empresa, o dividendo é uma participação acionária, né, de uma microempresa, pequena empresa, uma empresa grande, etc. Eles dizem que já foi pago o imposto de renda da pessoa jurídica, que não é a mesma coisa, é outra coisa. Meu filho tem a consultoria e tem renda, né? E ele paga o Simples. O pagamento do Simples mensal, ele tem o imposto de renda. Ele tem o IPI, o PIS, COFINS, o ISS, ICMS e a contribuição previdenciária embutida, né, na alíquota, né? Mas é uma de outra natureza. O que eu falo do imposto de renda no Brasil é a tributação progressiva. Nós temos 3 alíquotas, 5, 15 e 27,5. E todos os salários do Brasil, todas as rendas têm que se enquadrar nessas 3 alíquotas. Um país como o Brasil, os Estados Unidos, tem alíquota até 37,5%, 40%. Isso faz com que os que ganham 100 mil, 200 mil, paguem mais. Nós, servidores públicos, pagamos assim, quase o dobro, 3 vezes mais do que os ricos, porque nós pagamos 14% da nossa aposentadoria, né? Essa contribuição do aposentado, porque o sistema é deficitário. Então, nós pagamos 27,5%, que na verdade dá 22, 23 líquido de imposto, com as deduções, e mais os 14, né? Dá quase um terço do salário. As pesquisas que nós temos de faixa de renda
tem pesquisa do IPEA, pesquisa da FIPE e pesquisa da Fiesp. Mostram que a faixa de renda de 2 salários mínimos tem carga tributária de 48% a 53%. E a faixa de renda de 30 salários entre 23% a 29% de carga tributária, conforme a pesquisa. Fica claro que quem ganha menos paga quase o dobro de impostos sobre a sua renda, né? Sua participação relativa. Isso como é que eu penso no futuro? Eu pensaria que se todo mundo comprar com nota fiscal, com CPF, ele vai ter direito a concurso de prêmios e a cashback. Então, a gente fecha essa parte do consumo com a renda das pessoas. E aí você vai fazer uma tributação progressiva. E mais a poupança do cara que, o rico, muito rico, ele poupa muito, né? Então, você teria que fazer um escalonamento, mas o governo atual, e nenhum governo se atreveu a fazer algo de tanta profundidade. Eu acho muito difícil porque, primeiro, que os funcionários públicos que elaboram esse projeto não têm nenhuma vontade de aumentar essas alíquotas, né? Acho que vão ser atingidos. Então, eu não vejo assim Então, o que eu vejo? É mais fácil nós fazermos uma devolução do imposto para baixa renda na base do consumo e aumentar essa alíquota para todos os demais. Então, você defenderia a classe média baixa e a classe baixa. E, progressivamente, você iria fazendo uma tributação mais progressiva. O meu pensamento tributário é assim, né, e social. Quem ganha até a renda per capita do país não pagaria quase nada. Pagaria muito pouco. Digamos, teria uma carga tributária máxima de 10%, 15%. Todos os demais que, conforme ganham acima da renda per capita do país, faz com que diminua a renda per capita dos demais. Então, você faria uma tributação progressiva. Vai tributando até você conseguir um ponto médio de ter uma manutenção da atual arrecadação. O objetivo de tudo isso não é aumentar a carga tributária global, que é 33%. Embora, pessoalmente, eu entendo que a arrecadação necessária para o tamanho do Brasil é 35%. Com 35%, não teríamos mais déficit público, né? Com 35%, a expansão do gasto da Previdência, ela ficaria tranquila. Nós já estamos com 10% do PIB com o gasto da Previdência, para pagar 40 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Se você pensar que a carga líquida é 30%, então você tem 33% dessa carga que está para pagar só a Previdência. O governo prometeu mandar imposto em 6 meses e não mandou até agora. E eu acho muito difícil, né? O Adalberto pediu a palavra. Boa noite a todos. Parabéns, deputado, pela bela apresentação. O Rui já tinha nos antecipado aí a qualidade, né? No início da sua apresentação, o senhor falou que o Brasil teve 3 momentos de grandes crises, né? Pelo menos após a década de 60. E eu sou completamente leigo nesse assunto, não tenho conhecimento, mas na minha percepção, claro, ali logo depois do Figueiredo, entrada do Sarney, depois, eu acho que o grande marasmo que a gente sentiu como cidadão foi no Collor. O Collor de Mello, com aquela retenção da poupança, ali o país parou, literalmente parou. E quando chegou agora, o senhor falou também no governo Dilma, o governo Dilma, a gente como cidadão não sentia essa crise. A crise que a gente via era mais, assim, parece na Faria Lima, que estavam propondo essa crise. A gente não enxergava nem na agricultura, nós estávamos com uma agricultura altamente bombando ali naquele período. Então a gente sentiu isso. Me parece que essa crise a gente não sentiu aqui. Claro, depois houve, até chegar na Covid, agora que tinha recurso em caixa ainda. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: a minha impressão é que um país, quanto mais alto o PIB, mais difícil dele crescer um percentual alto. Vamos dizer, quando o Brasil lá atrás tinha um PIB muito baixo, ele conseguia crescer 5%, 8% ao ano. Agora, quando nós estamos com o PIB aí, como o senhor falou, já chegamos ao 8º no mundo, é difícil de nós crescer um percentual alto. Então, eu perguntaria para o senhor qual o nível de crescimento de PIB que o senhor consideraria bom para o Brasil? 6%, 7, porque menos que isso vai nos manter na pobreza. O problema não é o tamanho do PIB, o problema é a renda per capita. A nossa renda per capita é baixíssima, né? O Brasil tem uma renda per capita de $9 mil, $10 mil. Estados Unidos, 65, Canadá, 44. O Brasil ficou para trás. Claro que se você fazer o PIB a preço de poder de compra, você ganha um pouquinho, uns 20%, 30% disso. Que realmente o nosso poder de compra é muito melhor, né? Os preços se adaptam mais às nossas condições
O crescimento não é uma vontade, não é um desejo. Ele é uma consequência de uma boa regra, e se você estabelecer a boa regra que nós estamos fazendo agora, o país vai deslanchar sozinho, igual o agro. O que aconteceu com o agro em 96 com a Lei Candir, e a pesquisa que vocês já vinham fazendo, evoluindo a soja, o milho, o trigo, e agora recentemente o trigo, a pecuária, o crescimento é natural. Claro que o mercado mundial estava aberto. Primeiro, nós abastecemos bem o Brasil, depois a nossa sobra foi para o resto do mundo. Qual o único país do mundo que tem condição de dobrar a sua produção e servir o mundo? É o Brasil. Então, nós já estamos em curso isso. Nós estamos aumentando cada ano a nossa produção para poder abastecer o mundo. Fizeram uma pesquisa que o Roberto Rodrigues, meu amigo querido, que o Brasil é o único que tem condição. Os Estados Unidos aumenta 10%, outro 6%, outro 15%, e o Brasil consegue dobrar essa produção, porque utiliza poucas terras ainda que tem, né? Ainda dá para usar todos os pastos, dá para usar sem derrubar uma árvore, dá para dobrar até triplicar. Eu vejo que o Brasil, se ele não crescer a 6% ao ano, essa crise, essa miséria, essa pobreza, essa insatisfação não vai desaparecer de nós. Nós temos que crescer. Crescer robustamente, sustentado, não é sustentável, né? O sustentável é do meio ambiente, eu falo sustentado mesmo, de bases sólidas. Tem que ter energia, tem que ter estradas, portos, aeroportos, tem que ter abastecimento de água, né? Tem que ter mão de obra qualificada. Então é um desenvolvimento sustentado, né? Que tem que ser integrado, como o Paraná vem fazendo nessas últimas 3, 4 décadas. Nós temos um crescimento sustentado. O Paraná passou o Rio Grande do Sul e vai avante, porque ele está com uma economia compacta, embora as estradas não sejam tão boas como eram antigamente. O Paraná tem o sistema mais eficiente de energia elétrica, de abastecimento de água. Agora que privatizou alguma coisa, eu acho que vem de gringolar esse troço. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, o Garibaldi. Puxa vida, eu ainda não entendo bem onde é que vai se dar a arrecadação. Eu vou colocar um caso assim bem concreto. Veja só, o Brasil é um país maior do que a Europa, né? Você pega o estado do Mato Grosso, que já foi dividido em 2, cabe Alemanha e França lá dentro. E a história da ocupação da terra no Brasil é uma história de muita produção de sangue, né? A gente sabe disso e não parou ainda. E existe uma legislação sobre isso. Então, vamos pegar um caso bem prático. Vamos supor que eu sou um grande empresário, pego uma pessoa, vou lá na fronteira, coloco uma pessoa lá numa mata, a pessoa fica lá 2, 3 anos, daqui a pouco sai um documento lá no cartório, lá na cidade, lá, tal, né? E aí eu compro essa terra. Compro entre aspas, né? Eu sou o empresário. Vem a cobrança em cima de mim, aí eu vou no direito. Olha, mas eu comprei de boa fé. Boa fé vale. Então você desfloresta, queima aquela cinza, é um fertilizante, né? Porque tem muito potássio e tal, né? Compro semente, planto, coloco o gado lá, rendimento muito baixo, 2 anos, 3 anos, o que é que eu faço? Revolvo essa terra e faço um investimento subsidiado. Tenho que colocar calcário, às vezes tenho que colocar gesso, tudo subsidiado pelo Estado brasileiro. Em seguida eu planto soja. Compro os insumos, como o Raul explicou, né? Paga imposto semente, fertilizante, etc., né? Subsidiado pelo Estado brasileiro. Colho minha soja, exporto a soja. Não agreguei valor interno e essa exportação não vai ter recolhimento de imposto. Quando você pega um livro como esse aqui, ó, Chutando a Escada, ele explica muito bem o seguinte: ora, os países industrializados, que têm um assento em todos esses organismos laterais, eles eram industriais, agregavam valor internamente e coloca a regra para o resto do mundo. Olha, sobre exportação não se paga imposto. Tudo bem, mas olha a situação deles. Eles já agregaram valor interno. Querem industrializar, aí tudo bem, exporta, mesmo assim tem artifícios. No nosso caso, você vê a pressão, né, sobre essas áreas aí, ela ocorre muita coisa desse tipo aí, e está enriquecendo. Alguns brasileiros estão muito ricos. Um gaúcho que está lá, tem 16 fazendas já, que ele arrecadava, inclusive, dinheiro para manter aquele negócio em frente aos quartéis lá. Eu vi o depoimento dele lá na Câmara, o cara chorava, o cara com 70 anos chorando, né? A colega dele começou a questionar, tal, o cara chorava, rapaz. Eu não consigo, Raul, entender onde é que vai se dar a arrecadação. Essa é uma situação. Mas você tem a situação do Paraná. Pequeno produtor, 20 hectares, 30, cooperativa, tudo bem. Ela esmaga mercado interno, vende farelo lá para fora, mas já agregou algum valor, né, aqui dentro e tal.
É claro que a gente entende onde é que se dá a arrecadação. Aí você vai para os bancos. Família Vilela, cada 3 meses pega 3 bilhões de reais do Itaú, Parará. Você mais ou menos deu uma explicação aí. Recolhe 0 dividendos, né? Era da acionista do Itaú. Em todos esses casos, eu não vejo pelo lado da economia, pelo lado da agronomia, eu vejo pelo poder político. E nós estamos vendo, o governo do governo atual já fez alguns pequenos experimentos, você vê que ele coloca lá, mas aquilo vem de volta, vai e volta, vai e volta. Porque é o poder, não é nada de economia, não é nada de agronomia. Pode esquecer, os cursos que a gente fez, não é nada disso, é poder área de humanas. Então, a minha interpretação é pelo poder. E a representação que está no Congresso, eles financiaram muita gente, né? Está ali no Congresso. Então, Raul, eu não consigo entender bem. Agora, veja só, você vai aqui no supermercado, compra lá 1 quilo de arroz, tudo bem, 1 quilo de farelo de soja, que passou aqui por um processo interno, o supermercado vai recolher lá, tudo bem, vai ser recolhido ali no final, né? Como se diz, no consumo. Isso que está acontecendo aí com a agricultura, está acontecendo com a parte dos bancos aí também, eu não consigo entender onde é que vai se dar a arrecadação. No caso da agricultura, essa agricultura que eu estou falando, né? Agora, eu vivi também, só para terminar, eu fui apresentar um trabalho no Congresso de Algodão em Cuiabá. O Paraná já não produzia mais algodão, nós definimos aqui o sistema de plantio direto de algodão, e eu fui lá apresentar um trabalho. E participei de uma reunião que estava o Jonas Pinheiro, lembra, Raul, do Jonas Pinheiro? Não, meu grande amigo, ele é Jonas Pinheiro era um cara fortíssimo da bancada ruralista naquela época. Aí eu encontrei um rapaz aqui do Mamburê, que a gente tinha um trabalho aqui da bacia do Mamburê, e a família dele já estava lá. Eu perguntei, vem cá, como é que funcionam as coisas aqui? Algodão, tal, visitando as propriedades grandes. Ele disse, olha, aqui é o seguinte, no ano que há um problema climático, ou então a fibra do algodão não está um preço no mercado internacional, a gente aciona o Jonas Pinheiro. Então, o Jonas Pinheiro lá em Brasília, tal, Banco do Brasil, não sei o quê, tal, há uma negociação e aquela coisa é adiada para frente. No ano que a pluma, vamos dizer, tem uma boa produção, a pluma tem um preço muito bom, a gente aproveita para comprar mais terra, porque comprando mais terra, a gente pode hipotecar mais, né? Aí eu digo, pô, mas onde é que paga isso, né? Quer dizer, ele falou isso para mim, lá em Cuiabá, rapaz, lá no Congresso com ele. Ele disse, a estratégia é essa aí. Os mecanismos, né, eles passam pelo poder. Eu só vejo poder, rapaz. Então eu estou achando difícil, né? A gente vê esse negócio do Pix aí agora, né? Olha o barulhão que deu, tal, né? Forma que eu acho que é preocupante, né? Isso aí, né? A continuidade da Lei Candir. Era essa observação que eu tinha a fazer, literalmente. A Lei Candir foi benéfica para o Brasil, né? Era a desoneração. A Lei Candir, na verdade, é a lei do ICMS. Quando eu fiz a Lei 8796, chamou Lei Candir, o autor do projeto era o Antônio Candir, virou ministro do governo e eu era o relator do projeto e ali eu inseri a desoneração das exportações de produtos in natura sendo elaborado para se equiparar aos produtos industrializados que eram desonerados nas exportações, dentro de um conceito que nenhum país exporta impostos nem importa. Porque se o governo quer cobrar o imposto de exportação ou de importação, ele tem o imposto apropriado para isso, que é um imposto de política econômica, de defesa da economia de mercado brasileiro. É o imposto de importação e o imposto de exportação. O imposto interno, ele não se presta a essa natureza de você fazer a exportação do produto com imposto. E para substituir essa cobrança, nós agregamos para os estados, na base do ICMS, energia elétrica, o combustível, telecomunicações, transporte e minerais. Eles passaram a ser imposto do ICMS, que antes eles eram impostos federais. Então, a Lei Candir, junto com a pesquisa, ela redimiu a agricultura brasileira de exportação. O Brasil não exportou mais, não industrializou mais por erro de política econômica. Aí foi um erro de política de governo. Os muitos governos que passaram depois de 96, né, já são quase 30 anos, não fizeram, né, o dever de casa. Nos primeiros anos da Lei Candir, tinha que fazer a devolução do PIS/COFINS para o exportador e o governo federal não devolveu. A indústria esmagadora de soja brasileira desceu toda para a Argentina. Lá na Argentina, eles devolviam 4,5%, chamado de reintegro. E essa diferença, você sabe, como eu sei, que a margem de ganho da indústria esmagadora é pequenininha, né, de 1%, 2%. Né? Eles ganham porque o volume é muito grande. O modelo econômico não tem
tem nada a ver, o que eu falei aqui, com os estoques de patrimônio das pessoas. É de outra natureza, de imposto de renda. Um bom sistema tributário não tributa estoque, ele tributa fluxo. Não tem como você chegar lá na propriedade do cara e falar, olha, eu vou te cobrar 1% ao ano do teu patrimônio, 2% do patrimônio, porque você tem uma propriedade muito grande, você é muito rico, então você não consegue fazer isso. Né? A França tentou carregar no imposto de patrimônio, né, de herança de patrimônio, o capital vai embora. O que nós temos que tributar são os fluxos. Quem paga o imposto que sustenta o país é o consumidor. Então, o enriquecimento das pessoas que ficam ricos nos países tem que cobrar imposto de renda dela. Porque o imposto de patrimônio é muito pequeno. Você pode até elevar a alíquota do imposto patrimonial de transmissão causa-morte, de causa-morte, herança e doação. Mas você não vai conseguir arrecadação. Você tem que tributar os fluxos mesmo. Quando você tributar o fluxo de forma decente, sem nenhum tipo de exceção, não permitindo a sonegação, não permitindo que tenha privilégios tributários, benesses, né, que são tirar proveito sem fazer esforço, você vai ter uma economia dinâmica de paridade, de igualdade de condições entre as pessoas. O que nós temos que fazer é proteger a micro e pequena empresa com financiamentos subsidiados, que já é feito hoje, com uma tributação menor para os outros tributos que não sejam esse imposto de consumo, como é o caso da tributação da folha e do imposto de renda, e a agricultura, o agricultor está pagando hoje 12%, que é o que mais paga no Brasil de impostos, que ele deixou de receber esses 12%. Ele não deveria ficar com essa carga tributária. Com o novo modelo, você vai desonerar ele. Ele vai ter mais dinheiro, com isso vai ter mais um fluxo grande de recursos em todo o interior do Brasil. Isso vai vitaminar o país, vai se ter mais compra de veículos, de tratores, de máquina, investimento. As condições que um governo tem que dar é uma condição de neutralidade para as cadeias produtivas. É o que está nesse projeto. Ele é tudo? Não. Ele é uma parte. É um pedaço bom que nós resolvemos. E foi suprapartidário, porque eu não tenho nada a ver com o governo do Lula, não gosto do Lula, não gosto do PT, mas me dou bem com a área técnica dele, a área da economia, na área tributária. Você sabe que eu sou um social-democrata, não gosto da extrema-direita, não gosto da extrema-esquerda, né? E tenho pautado a minha vida. Sou unicista, né? Fã do Juscelino Kubitschek, sou fã do Mário Covas, do Zé Richa Paz, sou fã do Montoro, do Tancredo Neves, são meus ídolos. Sou fã do Kennedy, do Barack Obama, né? Até no dia que o Trump tomou posse, eu botei a camiseta do Barack Obama e fiquei o dia inteiro com ela aqui em casa. E gravando, eu falei, mas você está de protesto? Eu falei, não, é a minha forma. Mas olha, viu, Garibaldi, a tua preocupação é uma preocupação global, né? Todo país democrático capitalista sofre do mesmo problema, só que o Brasil sofre mais. A concentração da riqueza aqui é algo extremamente estúpido, né? E imbecil, por culpa da imbecilidade dos governantes e da elite que comanda o país. A elite que comanda o país são a elite das confederações e federações. Eles que comandam, dos dois lados, de empregados e empregadores. Esse que é o problema. Vamos lá? Aldi, o Adriano Brown quer fazer a pergunta. Boa noite a todos. Luiz, tudo bem? Já estou no grupo há bastante tempo, sempre acompanho. Você já várias vezes me respondeu, algumas duas em particular, agradeço bastante. Na verdade, assim, quando a gente fala em renda, imposto, né? Só uma observação, na minha visão, a nossa remuneração, o salário, não é renda, né? Eu acho que a renda é aquilo que você ganha a partir do investimento do salário que você ganha. Essa era a minha visão quando eu tinha um professor de contabilidade, ele sempre falava isso, que na verdade nós somos tributados na remuneração do nosso trabalho e não pelo que a gente ganha a partir dessa remuneração, né? Mas isso era só uma colocação. Falo ali do Paraná, investimento, coisa assim. O Paraná, eu acho que é um estado que ele teve uma sequência de bons administradores, assim, e a estrutura de fomento, ela vem aí da época do Lerner, do Requião, até o Álvaro Dias, né, na época das estradas, quer dizer, cada um fez alguma coisa que beneficiou, e o Paraná hoje tem uma estrutura muito forte de fomento e acabou fazendo com que as cidades pequenas tivessem uma rentabilidade. O pessoal voltou para o campo, né? De certa forma, você vai nas cidades pequenas, hoje, cidades com 6 mil habitantes, eu moro em Santa Helena, 24 mil habitantes, tem um PIB maior que muitas cidades, 100 mil, né? Agora, uma outra preocupação que me ocorreu alguns dias atrás, estava conversando com os colegas, nessa lei, em que momento que está sendo vislumbrado a questão da reciclagem? Reciclagem é uma questão bem interessante. Por exemplo, todo o consumo
consumo, ele aumenta a questão do lixo. Tanto lixo urbano como coisas que podem ser refeitas, e os orgânicos que não tem como. De repente você tem que achar um depósito, um lixão, de repente você pode transformar isso em adubo ou em energia, usar para queimar, que algumas cidades eu vi um dia, conversei com o Delton Greca, irmão do Beca, eles estavam trazendo da Índia uma usina de reciclagem que ela funcionaria com lixo, Curitiba, São José dos Pinhais, alguma coisa assim. Então eles vão usar o lixo urbano para queimar ali, para poder, é uma termoelétrica, de certa forma, a partir de lixo. E a outra questão é como vamos tributar, por exemplo, tinha até um colega meu que estava assistindo a live aqui, ele precisou sair agora, o Ederson, ele tem uma empresa de reciclagem e eles recolhem semanalmente algo em torno de 50 toneladas de alumínio, fora cobre, fora inox, bronze e tal. E são mais de 200 toneladas por mês só aqui na região de Toledo. E é bastante, cara. 200 toneladas de alumínio imagina, são 70 latas para dar 1 quilo. Então, para dar 200 toneladas é uma imensidão de latas. O alumínio hoje, pelo que eu vi eles falando, chega a 89, 90% do alumínio que é extraído e transformado, ele está sendo reciclado. O plástico está na ordem dos 50% do PET e os outros estão numa escala menor. É muito importante que esse mercado, ele continue em ascensão, porque senão você não tem onde enfiar esse lixo, né? E tudo que você recicla, você não precisa extrair novamente. Como que ficou essa tributação? Porque hoje ela tem uma carga bem grande em cima do que eles recolhem, mandam novamente para a usina e tem uma tributação muito alta, quase inviabiliza. Como que ele ficou no projeto do IVA? Meu filho dá consultoria para o INPEV, o Campo Limpo, né? O INPEV é um instituto criado há 20 anos, que eu ajudei a criar, até com o Rando, que era daqui de Londrina, o João Rando. Não consegui entender o nome do instituto, desculpe, Raul. INPEV. Eles têm um programa chamado Campo Limpo. Eles reciclam 95% das embalagens de agroquímicos da zona rural brasileira. O maior case de sucesso do mundo de reciclagem. Eles recolhem todas as embalagens do Brasil, 95%. Claro, nem tudo é reciclado, uma parte é incinerado e transforma em produtos de novo para o agroquímico. E os outros setores de reciclagem estiveram todos lá. Meu filho e o associado dele fizeram o estudo dessa cadeia do INPEV, que hoje eles são onerados, eles vão ter um ganho de 6 milhões por ano, porque eles vão receber de volta o imposto. Quer dizer, quando você recolhe o imposto hoje, você está recolhendo o remanente, né, o entulho, você paga ISS, você não acredita. Então, tudo que você gastar na etapa de captação, tudo que você tem de prestação de serviço nessa cadeia produtiva, vai virar crédito para as empresas recicladoras. Com isso, ela vai viabilizar e ainda vai ter um tratamento diferenciado na hora da venda do reciclado, porque o reciclado ele vai para a indústria. Quer dizer, o outro setor que tem 90%, quase 100% de latinhas, né, de cerveja, esse é um case de sucesso no Brasil. O plástico é muito baixo, como você colocou, papelão também tem uma boa captação, madeira e etc. Então a reciclagem e a logística reversa está bem contemplado. Tem lá suas preferências, seus atendimentos especiais. E eu entendo que o setor vai ganhar muito porque ele vai receber de volta os seus impostos. Então, o reciclador, o objetivo é ele ter tributo zero na passagem dele. E o imposto vai lá para o preço final quando essa transformar num bem e serviço final, né? Esse é o objetivo da lei. Então, em resumo, por exemplo, o gasto que ele vai ter ele comprando combustível, comprando... frete do caminhão, segurança, limpeza, água, luz, telefone, comprou um carro, comprou um caminhão, tudo gera crédito. Esse crédito volta diretamente para ele, então, vai ser em cashback isso daí? É, cashback. Você tira a nota fiscal de entrada, ele fica apostilado lá com o seu crédito, né, na Receita. Eletronicamente ela fica. Sim. Você vendeu, vai recebendo de volta. É um círculo contínuo diário, de entrada e saída. Então, na medida que como você agrega, né, quer dizer, você compra por 100 e vende por 200, mais ou menos, né? Estou fazendo um valor agregado, aí, uma margem de valor agregado para você. Então, desses 100, você recebe de volta. Quem vai pagar o 200 comprado você? O teu comprador. Você não tem mais nada a ver com esse imposto. Hoje é você que vai recolher lá. Você não vai ter mais nada a ver. Então, esqueça esse imposto. A empresa não vai mais se preocupar com o IVA brasileiro. Vai ser uma preocupação do fisco. Ter uma ferramenta de cobrança online. Tá. Uma outra curiosidade, assim, nas suas outras apresentações até me ocorreu. Por exemplo, hoje nós compramos e é pago imposto, uma parte é municipal, uma parte federal. A partir dessa
essa nota eletrônica, essa arrecadação ela vai cair de imediato, o retorno dela para cada uma dessas instâncias? Por exemplo, comprei o combustível, uma parte é estadual, uma parte federal, uma parte do município. Esse imposto que eu paguei combustível, teria o retorno para a federação? Não, só na venda final. Hoje ele partilha na intermediária. Na intermediária. Todos os elos da cadeia produtiva anterior, o imposto não é partilhado. Ele é compensado empresa por empresa. Ele não pode mexer no imposto como é hoje, senão fica o mesmo problema de hoje. Os estados devem bilhões para as empresas de créditos acumulados e não pagam. Aí ele glosa um crédito teu, ele glosa outro. O crédito será financeiro. Ninguém vai ter crédito que não tenha pago o imposto. Então, se você comprou com nota e pagou pelo meio eletrônico determinado pelo fisco brasileiro, vai ser uma nota só, uma inscrição só, um pagamento só. Você pagou, esse dinheiro é teu. Na hora que você vender o teu produto, você recebe de volta. Ele vai até o fim. Como são bilhões de operações e bilhões de compras e vendas diárias, todo dia o fisco federal, Estado, União, Estado e município vão receber dinheiro. É diferente de hoje, cada 10 dias por semana, todo dia entra dinheiro na tua empresa, né? Você sai o imposto e entra o imposto. E todo dia a União, Estado e município vai receber das vendas finais. Quando estiver no supermercado, na farmácia, fui no dentista, fiz o tratamento dentário, fiz o pagamento, ele me deu um recibo. Ele não vai precisar mais dar recibo, ele tem que dar uma nota fiscal. Esse imposto do dentista, ele vai ter uma redução de alíquota de 60% e toda a matéria-prima, até eu expliquei para o meu dentista essa semana, toda a matéria-prima que ele aplicou no meu dente, o imposto incidente ele recebe de volta. Então a carga tributária dele vai ser também eu que vou pagar a carga tributária dele no meu tratamento dentário, que vai dar ali uma alíquota de, se for 28, vai dar uns 5, 6, dá 10%, né? Vai ser muito menor do que é hoje. Agora, o Salim quer fazer pergunta. Parabéns, viu, Raul? Gostei muito. Achei Obrigado, muito... primo. Realmente. Eu fiquei preocupado, eu vi que eu não entendo nada desse assunto. Cheguei à conclusão, que é vasto pra caramba. Mas eu fiquei com uma dúvida seguinte. O Genuíno, no primeiro governo do Lula, cobrado por um eleitor, falou por que o governo não cobra imposto dos mais ricos, né? E o Genuíno disse o seguinte, o Brasil tem tão poucos ricos que não compensa cobrar. É melhor cobrar um pouquinho de cada cidadão, que é muito mais... Então, eu vejo esse problema lá. O Brasil tem uma proporção de rico muito pequena mesmo, e é diferente dos outros. Por isso que não dá para aplicar, pelo que eu entendi, as mesmas regras da Europa, dos Estados Unidos, etc. Mas a minha preocupação é o seguinte, eu sei que a Câmara dos Deputados tem uma assessoria muito eficiente, e eu tenho cobrado da Embrapa um cálculo de quanto o Brasil realmente ganha exportando commodities, né? Porque quem vende a semente para nós é multinacional, quem vende o trator é multinacional, quem comercializa é multinacional, quem vende os inseticidas, tudo. Então nós entramos só com o risco de plantar. Essa é a minha visão geral, assim. E eu estou com essa preocupação porque o Brasil exportava ferro pelo Porto de Vitória. No governo militar, um dos militares, não sei se era o Hugo Frota, quem era, que fez o cálculo que o Brasil exportava minério com prejuízo. E fez a conta, dava um prejuízo. Isso sem contar, só calculou quanto custava para tirar o minério e exportar. Aí um dos pessoal do governo falou, não, você está enganado, dá um lucro de centavos e tal. Ele falou, não, é que vocês esqueceram de pôr que o transporte pela Vale do Rio Doce é feito com diesel subsidiado. Se você considerar o subsídio do diesel, está dando prejuízo à exportação. Então eu já cobrei da Embrapa fazer esse cálculo. Quanto que nós realmente, ainda mais que você tem juros, que você tem que investir primeiro, uma série de coisas, né? Então eu queria que você fizesse um pedido para a assessoria fazer esse cálculo lá, a gente tem uma certeza, porque senão nós não sair do buraco, né? E outra coisa, como é que você relaciona esse negócio de aumentar o PIB, que me chamou a atenção, PIB não, a renda per capita, né, que você chamou a atenção, que é importante, é isso, como é que nós vamos aumentar se todo gasto brasileiro não tem dinheiro para investimento, para crescer, vai tudo para pagamento de um juros, de uma dívida pública que ninguém sabe como é que é, e que nós devemos uma pessoa que põe os juros que quer. Se dever para uma pessoa que põe os juros na hora que quiser, é muito complicado, né? Eu queria que você relacionasse isso com essa possibilidade porque senão nós vamos azeitar a máquina nossa de produção, de cobrança de impostos, o dinheiro carregar mais fácil uma sangria que não tem quem cubra, né? Tudo bem, Salim. Interessante, né? A gente fica pensando dia e noite como resolver os problemas do país.
país, né? Cada um. Por isso que é importante a gente estar em grupo, reunir e fazer rodadas de discussões, né? O objetivo é a troca de ideias e pensamentos que faz com que a gente consiga evoluir. Então, vamos lá. O ideal de um país é que a exportação e importação se equiparem. É o mesmo volume de exportação, o mesmo volume de importação. Você não consegue isso, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, não é muito importador, porque ele é muito consumidor. Ele não importa de quem ele importou, só que ele, dessa importação, ele cobra impostos internos. Então, o que o Brasil exportou o ano passado, exportou 337 bilhões de dólares e importou 262 e teve um superávit de 74 bilhões de dólares, 75. O foco nosso é esse 75, o superávit da balança comercial, que vai acumular reservas internacionais lá em Nova York do Banco Central do Brasil. Então, o Brasil tem um estoque de reservas de 350 bilhões de dólares, 370, 350, que tem que ter o equivalente em reais aqui dentro. Então, o que ele ganha lá, 4, 5% ao ano, ele está pagando 13 aqui dentro, porque ele tem a variação do dólar, né, nesse processo. Toda a produção de commodity do Brasil, mineral, agrícola e pecuária e outras áreas de exportação brasileira, o valor da riqueza está na geração desse produto. O que você remunera? O que nos interessa nessa exportação? É o imposto? Não. No caso, o que nos interessa é a riqueza gerada internamente na formação dessa tonelada de soja, de milho, de trigo, que tem um custo, um valor. Digamos, o produtor, ele comprou por 500, gastou 500 mil na produção, produziu 1 milhão. Ele teve uma renda de 500 mil, ele paga suas coisas, sobrou lá 20%. Então, ele teve uma renda de 200 mil reais. Isso é a renda dele, como ele paga um pouco imposto, esse valor ele vai consumir internamente. Nos seus insumos e da sua produção, ele pagou salários, ele contratou um trator, um caminhão, ele pagou água, pagou luz, pagou combustível, ele comprou carro, ele pagou oficina. Então, essa que é o que eu chamo do giro da economia. É intensidade. Quanto mais intenso for isso, né, maior esse volume, mais emprego, mais renda, mais salário. E como o Brasil está com desemprego baixo, você vai diminuir mais o desemprego, o que vai fazer? Uma pressão por aumentar o ganho, a renda das famílias, das pessoas. O que atrapalhou o crescimento para ele? Vai muito bem para o exterior. O agro cresceu e o Brasil não cresceu, porque houve uma desoneração na cadeia produtiva de exportação. Vamos cobrar, não vai cobrar. É uma outra questão. Eu acho que, em determinado momento, se está faltando arroz no Brasil, o governo tem que pôr um imposto de exportação, para que não saia o arroz do Brasil, o trigo do Brasil, vice-versa, qualquer coisa. Ele está importando trigo, eu falo, está faltando trigo no Brasil, então eu diminuo a carga de importação. Mas o que importa? Quando você forma um produto interno, o ideal qual que era? Quando eu fiz a Lei Candir, o que a gente visualizava? Olha, nós queremos fazer mais agregado, que a soja saia do Brasil pelo menos com farelo. Ela não saia a soja só em bruto, que ela saia com óleo degomado, que o ferro que está saindo das nossas montanhas, o ferro gusa, né? Já sai com uma pré-industrialização, sai com uma chapa. Mas esse processo nós perdemos porque o custo de industrialização brasileira saiu fora da casinha. Quando os setores passaram a ser baixamente tributados, principalmente o serviço, carregou muito nos bens. Você compra um televisor hoje com 50% de imposto, um carro 40 e poucos por cento de imposto, uma geladeira, um fogão. Essas alíquotas foram para a estratosfera porque não houve um dimensionamento correto na tributação da base do consumo de bens e serviços. Então, Salim, eu não sei se deixei clara essa parte para você. O que a gente ganha é realmente nas cadeias produtivas, geração de emprego, de renda. Quanto mais intenso for isso, mais circula o dinheiro, né? Todo o salário do meio rural. O Brasil tem 23 milhões de trabalhadores rurais, 5 milhões de proprietários. Eles estão comprando, comendo, bebendo, gastando água, luz, telefone, combustível, peça, oficina, roupa, comida, supermercado, farmácia. Esse é o giro, né? Esse é o ganho que nós temos da circulação da moeda, né? Da riqueza brasileira. Pode falar, Garibaldi. Rápido. Veja só, Raul. O filho meu, ele já passou em Londres algumas vezes, tal, mas a esposa não conhecia Londres, aí ele foi para a China e desceu em Londres. Quando ele começou a andar na rua, muita gente na rua com cartazes, né? E ficou uns 3 dias por lá e foi para a China. Tem um amigo dele, nasceu aqui, na minha rua aqui, os pais são médicos, moravam aqui e tal, né? Que hoje mora lá, já faz bastante tempo, ele é da área de humanas. Aí o Alexandre, quando chegou aqui, telefonou para ele, Rafinha, passei em Londres, mas não deu tempo de visitar, tal, não sei o quê, né? Agora
Agora, eu vi muita gente na rua, não via isso em Londres, como eu vi agora, com cartaz de protesto e tal. O que está acontecendo, né? Ele disse, olha, o capitalismo é um sistema de acumulação e de crise. Quando o capital percebe que existe alguma ameaça à acumulação, ele faz ou uma mágica ou dá um golpe na população. Então, a Inglaterra entrou na Comunidade Europeia, já não aceitou mudar a moeda, ficou lá com a Libra. A Brasília da Europa chama-se Bruxelas, o parlamento, né? E o parlamento está discutindo o seguinte, olha, nós temos que colocar um imposto sobre capital que estão nos paraísos fiscais. Não podemos ficar com esse imposto de lá, né? Nós temos que estabelecer. O cidadão daqui que tiver, tudo bem, pode ter dinheiro lá, mas vai ter que pagar uma alíquota. Aí, a elite inglesa, que sabendo que eles são um paraíso fiscal, inclusive, né? Eles fizeram aquele Brexit. Ele disse, qual foi o resultado do Brexit? O Rafinha falando do meu filho, olha aí, a mão de obra aqui em Londres, a referência para salário era 15 libras por hora. Depois do Brexit caiu para 11,5 libras por hora. A alimentação subiu muito, por quê? Porque as vantagens da troca entre aqueles países desapareceu, então a alimentação subiu muito para a população. O aluguel de casa explodiu. Aí o povo acordou. Aí você viu, Raul, que eles ficaram 14 anos, né, o Partido Conservador. Aí aconteceu aquilo, lembra do MDB aqui no Brasil, o estouro da boiada? Aí aconteceu o estouro da boiada na Inglaterra. Eles elegeram, nossa, ficou um desequilíbrio enorme lá no parlamento, lá na Inglaterra. Nós aqui, a nossa história passa pelos golpes, né? De forma que é o poder aqui, é o poder lá na Inglaterra, né? Então, quem tem o poder vai conduzindo. De forma que a expectativa nossa é sair essa segunda fase, né, da reforma, né? Se realmente vai conseguir ter algum avanço, né, no atual Congresso. E o próximo Congresso já está definido, porque quanto brasileiro foi votar para prefeito agora, tem capacidade de entender que ele já está elegendo o próximo Congresso. Essa eleição de agora vai ter um reflexo direto no próximo Congresso. Não sei se a gente chega nesse sistema tributário progressivo, né? Mas a primeira vontade tem que ser do governo, né? Como o Salim colocou, acabei não respondendo para ele, quer dizer, você tem 1% da população que detém 50% da renda nacional. Esse é um problema realmente tributário para ser resolvido, né? Agora, eles falam que algumas pesquisas, que quem ganha acima de R$7.000 no Brasil está na classe rica. Então eu sou milionário. Não, eu descobri que eu sou rico agora, há poucos dias, rapaz. Quando eu fui ver a pirâmide. Como eu sou rico e não sabia, rapaz. Isso tudo está ligado, claro, você tem que centrar na tributação do fluxo, não do patrimônio, entendeu? O patrimônio está aí para você não afugentá-lo, né? Pode ter o cara, porque, veja, Garibaldi, a agricultura é a profissão mais difícil do mundo, ele é mais difícil do que ser industrial, do que ser comerciante, banqueiro, é muito difícil, e só os melhores dos melhores sobrevivem. Então, eu aprendi que a reforma agrária é um processo capitalista, a reforma agrária não é socialista, ele é capitalista. Você pode dar 1 milhão de terra de assentamento, vai sobrar muito pouco, porque ele é uma profissionalização muito dura, as regras são difíceis, as regras de plantio, de colheita, de cuidado, de compra, de venda, então é muito difícil. Então o agro é muito difícil. Eu digo assim, a Inglaterra, a Alemanha, França, Itália, Portugal, eles têm uma carga tributária pesada, mas tem uma coisa boa, que é o parlamentarismo. Então, eles trocam os governos como você troca de fralda as crianças, né? O presidencialismo brasileiro, ele tem esse defeito que tem o defeito do presidencialismo americano. Entra um louco lá, você fica escravo desse louco 4 anos, a não ser que você tenha um processo de impeachment. E eu só fiz impeachment 2 vezes, que eu ajudei a fazer impeachment do Collor e da Dilma, porque eles quebraram o país, né? Não está lá, não é nada de corrupção, essa coisa. Quebrou a economia. Então, num regime de presidencialismo com parlamentarismo, você poderia conviver com o Bolsonaro, Lula, né, com a Dilma, desde que houvesse um governo que governasse com agilidade e rapidez. E que no primeiro momento que tiver uma crise econômica, que tiver uma quebra de ética, né, você troca o governo. O que não pode ser um governo estático de composição como é feito hoje. Olha as escolhas de
ministros, né? É uma escolha pessoal, não há uma coabitação, não há uma maioria formada. Quando você forma o gabinete de governo num país, você já tem a maioria formada. Hoje, nos Estados Unidos, o Trump pode tudo? Não pode. Ele tem uma maioria frágil no Senado e na Câmara, porque só tem 2 partidos. É muito complicado o processo político americano. Até agora há pouco, um juiz federal lá já bloqueou aquela decisão dele de que o menino nascido na América não é americano. É uma democracia, né? A Inglaterra é uma democracia. Só que eles sofreram um golpe político primário. Eles sofreram um golpe que nem o Brasil sofre, político-eleitoral. Eles foram vitimados pelo fake do Brexit. Ali foi desenvolvido a primeira vez o modelo de fake construído por uma universidade que mexeu com o íntimo das pessoas, que foi para a eleição do Trump e veio para a eleição do Bolsonaro, em que ali que está a relação do Eduardo Bolsonaro, o Bannon, né, que lançou ele candidato a presidente dos Estados Unidos. Então, o mundo vive das campanhas políticas e tomou um rumo com as redes sociais muito difícil. A Inglaterra saiu da União Europeia por conta do um conjunto de fakes que entrou no subconsciente do inglês, com a história dos valores, de não adotar o metro até hoje, nem os Estados Unidos nem eles adotaram o sistema métrico, eles usam o pé do rei até hoje, a polegada, o tamanho do... Quer dizer, é um sistema que não é o sistema métrico universal, e eles preservam isso. Eles falam, não, isso são nossos valores, nossa cultura. Porra, quem que sabe uma medida do caramba daquilo, né? Se você tem um sistema métrico, né? E foi os franceses, como sempre, né? Que são os iluminados nesse processo. Mas, amigos, é assim, eu creio e acredito na capacidade do Brasil se reinventar. Eu acredito nas novas gerações, acredito no futuro, acredito no Brasil, na nossa capacidade. O Brasil cresceu ano passado, retrasado, 3 e pouco, já deu quase 7% acumulado, e já é um começo de recuperação, né? Era isso que era previsível depois da pandemia, depois da crise da Dilma, que tivesse um período de crescimento. Com a boa nova da reforma tributária aprovada, nós teríamos agora, o erro deles foi não implementar o modelo rapidamente. Quando eu provei o Super Simples em 2006, ele entrou em vigor em julho de 2007. Esse vai levar 2 anos para começar a entrar em vigor aos poucos, até 2032. Então, faltou uma percepção política, econômica, porque eles são muito políticos, são hábeis políticos. O Lula, eles são hábeis políticos, mas não são tão bons governantes quanto hábeis políticos eles são. Né? Ele tem uma habilidade política incrível, claro que ele, né, dentro das limitações dele, eu posso dizer que sou parlamentar há mais de 30 anos, sou homem público há 52 anos, e nunca parei de trabalhar e de estudar. Esse que é a questão fundamental. Ontem eu fiz um debate, palestra, sobre as Forças Armadas, a Defesa Nacional, aí depois aparece que eu descobri que os 2 militares, o comandante e o outro, eles eram mais à esquerda, né? Mas foi uma boa palestra. Eu assisti uma parte. Eu não sabia que os dois. Quando eu dei um pau lá, que eu liderei o impeachment da Dilma e do Collor, eu não tô nem aí. Conta. A sociedade democrática é um leque, né? De pensamento ideológico, econômico, né? Não é um leque, né? Você tem centenas de pensamentos, né? E alguns poucos se afinam, né? Pessoal, vamos descansar agora? Vamos. Vamos? Obrigado. Obrigado a todo mundo. Muito bem. Fechamos. Essas partes que você tem que cortar, né? Tá bom. Boa noite. Tchau. Vamos ficar na palestra. Melhor esse bate-papo gostoso. Vamos ficar com Deus. Um abraço, gente. Um abraço.